A gente vai começar falando hoje a respeito do criacionismo de Terra Jovem, que é uma das visões mais consagradas, né, mais antigas, consagradas historicamente na igreja, na história da igreja. Eu não falo estatisticamente, né, mas eu me arrisco a dizer que seja a mais popular em porcentagem de adeptos, né, porque ela tem um arcabouço histórico aí de interpretação, já que as novas interpretações, as interpretações diferentes dela, são decorrentes de descobertas científicas recentes e possíveis interpretações dessas descobertas. Então, a gente vai falar um pouco a respeito dos princípios do criacionismo da Terra Jovem, também sobre a coerência estrutural da Bíblia, sobre o drama das Escrituras e alguns aspectos de biologia e geologia. É claro que é impossível para a gente, em tão pouco tempo, abordar uma visão tão extensa, todo o seu arcabouço teológico, e muito menos na minha pessoa, os arcabouços e argumentos científicos da proposta. Mas eu quero lançar para vocês os pontos principais daquilo que eu pesquisei, e também é uma visão que eu tenho muita simpatia, né? Eu levo ela muito a sério. Então, me sinto até feliz em estar podendo compartilhar essa visão com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de começar dizendo que o criacionismo da Terra Jovem, ele não é aquela visão, ele não é simplesmente aquela visão não muito elaborada de que simplesmente Deus criou a Terra em 7 dias. Talvez representada em algum desenho infantil ou algum livro, né, que vai ter um desenho de Adão e Eva ali, nus, pelados ali perto de um tigre. Não é essa a proposta real da visão científica, da visão da teoria, do criacionismo da Terra Jovem. Na verdade, a proposta do criacionismo da Terra Jovem é ser uma visão científica bem fundamentada, com publicações, com revisão, com realmente arcabouço científico, só que talvez seja mais deficitária nessa área. Ela é abordada pela maior parte dos cientistas que têm voz aí nas publicações de revista, em geral, como uma ironia, uma piada, uma lenda, né, como um mito da filosofia judaica. Mas não é essa a proposta do criacionismo da Terra Jovem. Então vamos começar entendendo qual é a proposta real, né? Falando a respeito de princípios dessa visão. O primeiro princípio básico do criacionismo da Terra Jovem, eu vou agora resumir e chamar de CTJ, tá? Ou TJ. Se eu falar CTJ ou TJ, você sabe que é criacionismo da Terra Jovem. O primeiro princípio é a historicidade de Gênesis. Então, é um argumento teológico e literário dizendo que as formas verbais hebraicas que são utilizadas lá em Gênesis 1 e 2 é uma linguagem histórica, não uma linguagem de poesia. Então, Gênesis 1 a 11, que é interpretado pela maior parte da comunidade científica como uma fábula, um mito, tem as mesmas características de narrativa histórica que Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50, bem como vários outros textos do Tanakh, né, do Antigo Testamento, da lei, dos profetas judaicos. E Jesus, como figura histórica, e para a gente muito mais que figura histórica, e outros autores bíblicos vão tratar Gênesis de 1 a 11 usando nomes específicos. Então, vai ser falado a respeito de Adão e Eva como personagens históricos, Noé como personagem histórico e como histórias literais. No livro A Origem, o autor que é escolhido para falar a respeito da CTJ é o Ken Han. Ken Han, ele é um grande palestrante americano, diretor do Museu da Criação, ele tem também um programa chamado Answering Genesis. Se você pesquisar no Google, você vai ter acesso ao todo o projeto dele, e aí ele vai ter essa frase muito interessante, que vai dizer assim: muitos cristãos dizem, Gênesis 1 nos diz que e por que Deus criou, e não como e quando ele criou. Na verdade, o capítulo não nos diz por que Deus criou, mas certamente nos diz uma porção significativa sobre quando e como.
Então, aí na visão do Ken Han, qual que é uma base sólida aí? É que Gênesis 1 está sendo contado como história. Outro ponto muito importante na visão do CTJ é que a criação ela foi completa em 6 dias literais de 24 horas. Qual é o argumento que eles vão utilizar? É que a palavra hebraica para dia, yom, ela possui 3 sentidos. Isso daqui eu retirei do Novo Dicionário da Bíblia. Vai dizer assim, 3 possibilidades de tradução para essa palavra hebraica. A primeira é o intervalo de tempo entre 2 pores do sol, né? Entre o pôr do sol e o outro pôr do sol. Porque para o judeu o dia ia do entardecer até o outro entardecer. O nome dado ao espaço de tempo entre luz e trevas. Então, o período de que a gente hoje chama de dia mesmo, se está de dia, né, ou de noite, ou também dava-se o nome de dia a um período de atividade, certo? Ao modo de ser, vão ter vários estudos, vão mostrar aqui. Existem eventos que são chamados de dia, como o dia da expiação, o dia do Senhor, etc. Porém, todos os lugares do Antigo Testamento onde o Ion é modificado por um número, como acontece em Gênesis 1, significa literalmente um dia de 24 horas. Todos os outros usos de... Eu vou pronunciar, mas eu não falo hebraico, né, pessoal? Mas Laila, Ereb e Boker referem-se a uma noite, tarde ou manhã literal, respectivamente, de um dia literal. Vão ter 2 textos, um em Zacarias e outro em Oséias, no Antigo Testamento, que alguns vão argumentar que são o ion numérico, porém, ele não é utilizado para falar de um dia específico. Mas todas as palavras, vai ter argumentação contra isso, né? No livro você vai ver isso bem forte, o Ken Han batendo bastante nessa tecla, mas as outras vezes em que isso é utilizado no Antigo Testamento se refere a um dia específico. Em alguns outros textos, se a gente abrir o precedente para que seja interpretado um dia como um período de tempo, podendo ser, por exemplo, uma era ou um período indefinido, gera vários problemas teológicos para a gente. E aí, um argumento muito forte da CTJ é o próprio comentário do próprio Deus, lá em Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 8 a 11. Deus vai dizer assim, na fala dele para Moisés: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então é muito contundente essa afirmação, porque o próprio Deus está afirmando aqui que ele criou o mundo em 6 dias, usando mais uma vez a palavra Yom, mas quando ele coloca o 7º dia como o dia de descanso, ele faz o paralelo de que o homem também deve descansar no seu 7º dia, que é o sábado. Aí ele vai usar, né, a palavra para sábado, sabat, mas para o judeu não existiam outros nomes nos outros dias da semana. O único era primeiro, segundo, terceiro e o 7º, que era o dia do descanso. E essa ordenança de Deus, ela está baseada no precedente, na argumentação que o próprio Deus dá, é que ele cria o mundo em 6 dias e que no 7º dia ele descansa. Então, a proposição do autor é: por que Deus faria uma metáfora em algo que para ele não seria difícil de usar outras bases, já que ele é Deus, ou não é problema para o Deus da Bíblia, ainda mais no contexto de Êxodo, falar sobre milagres, sobre coisas não naturais, né? Sobre coisas sobrenaturais. Por que então aqui ele usaria um termo natural de forma fabulosa, né? Para explicar algo que era sobrenatural, como talvez fosse a criação em eras ou de forma evolutiva. Outro ponto muito forte, base da CTJ, é a ordem da criação. O autor vai colocar que se você assume uma posição evolutiva para a criação, existem problemas lógicos naquilo que está proposto como a ordem da criação, e ela já não faz mais sentido, ela acaba se perdendo
todo o seu sentido e toda a sua lógica aí. Por exemplo, ele vai dizer como as plantas poderiam sobreviver sem animais, insetos para polinizá-las. É claro que esse argumento vai partir do pressuposto de que ele está querendo dizer o seguinte, né? Se você basear a sua perspectiva numa criação evolutiva ou na criação da Terra antiga, onde os dias, na verdade, são grandes eras, você vai ter um problema lógico na ordem das criações. E você vai ter que também relevar ou dar uma nova interpretação e subjetividade a essa ordem de criação que Deus coloca. Algumas pessoas vão perguntar, né? E eu não coloquei isso no slide, mas vou falar. E os luzeiros, né? Qual seria a lógica de Deus criar os luzeiros no quarto dia e os dias da criação serem como 24 horas? Não faz sentido, já que a gente hoje define o dia como 24 horas e alguns segundos, etc., pelo estudo da astronomia. E a resposta que o autor vai dar é que os luzeiros, eles são colocados, e o texto bíblico deixa isso claro, como apontamentos e luzeiros mesmo, no sentido da palavra de apontar para algo. Então, eles são colocados na visão do autor como marcadores do tempo. Não são eles que definem o tempo, mas eles foram criados por Deus para marcar o tempo para a perspectiva humana, para a visualização humana, que vai estar sujeito a essa escala temporal que nós vivemos. O quarto princípio da criação da Terra jovem é a criação como milagre. Na Bíblia, eu acho muito interessante esse ponto, a dinâmica dos efeitos criacionais ela é tanto natural quanto miraculosa, sendo que não é necessário para Deus, em diversos textos, tratar como natural algo que já era miraculoso. Por exemplo, lá em Jonas, a gente vai ver o seguinte texto, Jonas capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Mas Deus, no dia seguinte, versículo 7, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. No versículo 6, provavelmente o que está acontecendo é algo sobrenatural, fora das leis da natureza. Uma planta que seja capaz de crescer em pouco tempo, talvez segundos ou poucas horas, a tempo de, em um único sono de Jonas, cobrir ele, fazer sombra para ele, para que ele não fique desconfortável. Já no versículo 7, a gente vai ter Deus utilizando, de forma sobrenatural, algo que ele criou, a sua própria criação. Ele envia um verme, não é ele que mata a planta de forma sobrenatural, mas ele envia um verme, ou seja, tanto natural quanto sobrenatural estão claramente explicados sem nenhuma dificuldade. Outro texto, né? Em João 2:9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes haviam tirado água, chamou o noivo. Nesse texto, Jesus transforma a água em vinho. Se você pudesse fazer uma análise científica do que está acontecendo ali, você está tendo um tipo de molécula sendo transformado, rearranjado em um outro tipo de molécula. É algo totalmente sobrenatural. E isso é colocado para a gente toda na sua sobrenaturalidade, mas de forma sem a necessidade de esconder aquilo que está acontecendo, né? Ou de colocar de uma outra forma. Ou seja, existe um princípio criacional, uma dinâmica criacional de que para Deus é natural e é normal mexer com aspectos da criação, se for necessário, de forma sobrenatural. E quando são feitas essas coisas de forma sobrenatural, Deus não tem a prerrogativa obrigatória de tratar isso de forma subjetiva ou metafórica para nós que somos leitores. E aí, em Mateus 14:19, a gente vai ter a multiplicação dos pães. Como analisar isso cientificamente? Seria muito interessante, mas você vai ter matéria se multiplicando. De alguma forma, esse milagre vai estar acontecendo ali. E não é, da mesma forma que o versículo que a gente leu de João, necessário para que Deus use uma metáfora ou explique exatamente como aconteceu cientificamente, porém, é uma dinâmica criacional que Deus tem, de criar matéria, mudar a substância, mudar a molécula, né, mudar um átomo ou até mesmo a criação
de forma sobrenatural mesmo. Então, a criação é vista pela CTJ como um milagre em si. Deus não continua gerindo todas as coisas como um milagre, né? Milagre não é o padrão de operação base de Deus. Na verdade, é a providência, né? O seu cuidado, na sua soberania. Ele estabeleceu leis, mas a criação de 6 dias, ela é tida como um milagre de Deus. O quinto princípio da CTJ é que a queda ela afetou a natureza. Esse texto é do livro Sabedoria e Prodígios de Kuyper. Ele vai dizer assim: sem o pecado não haveria Estado. E a parte do pecado também não existiria uma igreja cristã. Todavia, nós teríamos a ciência. Nessa medida, a ciência se encontra na mesma categoria que o casamento e a família, ambos os quais igualmente sofreram deformações monstruosas como resultado do pecado. Então, aqui Kuyper está colocando a ciência em um patamar de que ela já seria possível antes da queda, que seria o estudo da natureza. A criação de Deus, ela é pré-queda, certo? E logo seu estudo também é pré-queda. Adão já estava fazendo ciência, já estava cultivando o jardim antes de cair. Mas, assim como o casamento, assim como a família, a ciência também caiu. Ela se encontra em uma categoria onde os efeitos do pecado afetaram muito ela. E isso é descrito lá em Gênesis. Em outro livro, Graça Comum, de Kuyper, ele vai listar quais são esses efeitos da queda. Primeiro, a maldição veio sobre a terra literalmente, né, a sand, para plantação, para agricultura. O mundo das plantas começou a produzir espinhos e cardos, ou seja, esse aspecto da criação, ele não veio da própria criação de Deus. Deus não criou os espinhos, os cardos, as ervas daninhas. Ela vem como consequência da queda. Os animais selvagens vieram a ter uma natureza diferente. Então, a partir daí vai ter os animais carnívoros, né? A caça em si. E o ponto 4, a beleza do paraíso languidece e depois desaparece. Então, o Éden é retirado da terra, né? De alguma forma, a gente vai ter esse lugar aí perfeito, onde não existiam efeitos da queda, sendo totalmente destruído pelos efeitos da queda. E afetado, né? Pelos efeitos da queda. Lá em Romanos, capítulo 8, a gente vai ler: pois a criação está sujeita à vaidade, o termo vaidade pode ser traduzido como futilidade, inutilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporte angústias até agora. Então, o próprio apóstolo Paulo vai mostrar que a criação foi afetada pela queda. Isso significa que a gente pode observar a natureza e chegar a resultados equivocados na nossa interpretação dos dados, já que a gente vai ter efeitos catastróficos, por exemplo, a queda, onde toda a natureza dos animais, as origens vegetais, a forma de produção da terra, e inclusive a morte, entrando em todos os aspectos da vida, vão ser afetados. Outro ponto forte da CTJ é as idades nas genealogias. Para o Ken Han, essa frase é do livro, ele vai dizer que, independentemente de que alguns autores vão dizer que essas genealogias pulem pessoas, as idades elas são rigorosas. Então, independentemente se, por exemplo, aí na última frase, Enoque é neto ou bisneto de Jared, Enoque nasceu quando Jared tinha 162 anos de idade. Isso coloca um impasse para você crer na evolução sem contradizer a Bíblia, ou crer na Terra Antiga sem contradizer a Bíblia, porque você vai fazer uma lógica de que Adão vai estar a 7 a 8 ou 12, em alguns autores vão dizer 1000 anos atrás, e não milhões e milhares de anos. Se Adão, o primeiro homem, veio a existir milhões, milhares de anos atrás, além desses 12.000 anos, você vai precisar começar a reinventar aí e reinterpretar esses textos. O nosso segundo ponto, continuando além dos princípios, é a respeito da coerência estrutural da Bíblia. A CTJ vai fortificar muito bem a ideia
de que os textos bíblicos eles são muito interligados. Por exemplo, esse pesquisador, ele não é da CTJ, né? Ele é só na verdade, ele é um cristão, mas ele fez essa pesquisa junto com o pastor luterano Chris Harrison. Ele vai mostrar que a Bíblia possui 63 mil, quase 64 mil referências cruzadas. Então, ele montou esse gráfico que mostra as referências entre os livros. Ou seja, Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4 são totalmente referenciados em outros livros da Bíblia, por outros autores, e tratado como um texto histórico. O próprio Jesus, que para nós não é só uma figura histórica, fez referência a Gênesis como história. Então ele cita Adão e Eva, ele cita Abel, Noé e o dilúvio, Abraão, Sodoma e Gomorra e Jonas, por exemplo. Aí estão as referências, depois eu vou passar para vocês podem conferir. Mas Jesus trata Adão e Eva, por exemplo, que tem sido, até Noé, né, o cerne da nossa discussão, como pessoas históricas, reais, etc. A gente falou disso um pouco na semana passada, que esse é um pressuposto para as visões que nós vamos estudar, né? Mas, infelizmente, existe aí também, por mais que além do livro A Origem, cristãos que vão acreditar que Adão e Eva, por exemplo, não foram figuras históricas. Outra questão do nosso ponto 3 e que o Ken Han traz no livro é a respeito do drama das escrituras. Esse é um tema comum para nós que estamos na igreja, estudando, produzindo teologia. E ele vai dizer o seguinte, que na verdade não é uma defesa da CTJ, mas um combate às outras visões, que não existe morte antes da queda. Olha o que ele vai dizer. A visão panorâmica da história, de acordo com a palavra de Deus, é criação, redenção e restauração. Mas a história evolucionária contradiz isso. Nessa visão, o mundo não começou bom e depois caiu. Ao invés disso, teria havido um progresso constante de formas de vida simples para complexas, e desde que a vida tem havido morte e doença e comportamento carnívoro. Juntamente com desastres naturais, como furacões, tsunamis, impactos de asteroides, que têm sido uma das forças motrizes da mudança evolutiva. Ou seja, para aquele que é cristão evolucionário, ou vai crer em uma vertente evolucionária da criação, vai precisar reinterpretar criação e queda, no aspecto de drama das escrituras. Porque a morte é colocada nas escrituras, é o que o Ken Han vai dizer, como uma consequência específica do pecado. Ao ponto que a redenção veio para nos livrar da condenação do pecado e a restauração vai nos livrar da presença do pecado. E uma dessas consequências do pecado que nós seremos libertos é a própria morte. Mas para o evolucionário, a morte vai estar presente antes da queda, porque vai haver evolução. E para que haja evolução é necessário que haja morte. Para que haja evolução, no sentido de histórico aí do que os evolucionistas vão dizer, houve pelo menos 5 grandes eventos de extinção em massa na face da Terra. Isso, para o cristão, é um baita dilema para a interpretação do drama das Escrituras. Por isso que os princípios vão estar bem alinhados a isso, né? No sentido de crer na Bíblia, em Gênesis 1 como histórico, Gênesis 1 e 2 como histórico, mas também crer que a criação é um milagre, Deus fez de forma miraculosa, como em alguns outros momentos ele demonstrou essa dinâmica criacional, mas que esse não é o padrão que ele age hoje, que existem variabilidades de espécies dentro da criação de Deus, mas que Deus criou uma base como tudo é. E aí, não é a minha área, mas eu vou trazer para vocês alguns aspectos biológicos e geológicos, mas para não me arriscar a falar bobeiras, e aliás, eu abro um parênteses aqui, que infelizmente grande parte da CTJ ela é desvalorizada na comunidade científica por cristãos cientistas que assumem a posição da CTJ, mas muitas vezes não são da área e acabam defendendo de forma equivocada alguns princípios, talvez na melhor das intenções, mas eles acabam abordando alguns aspectos que são além da sua área de atuação, de forma certa, equivocada, e acabam caindo um pouco na desconsideração pela comunidade científica. Por isso, não é meu objetivo aqui defender a CTJ, até porque falta muito material nessa visão, de forma biológica e geológica.
Mas a biologia e a geologia, elas são a base das visões de Gênesis, né? E para a CTJ, como interpretar as descobertas da biologia? Eu não posso negar que existem fósseis, eu não posso negar que dinossauros existiram. Talvez eu possa reinterpretar muita coisa, mas eu não posso dizer que não aconteceu. E aí, para a CTJ, um ponto muito importante, talvez o principal ponto depois da criação, é o dilúvio. O dilúvio explica muita coisa para o CTJ, criacionista de Terra Jovem. Então, para o autor, ele vai colocar que o dilúvio ele foi histórico, e aí ele vai colocar tanto as evidências geológicas e científicas para o dilúvio, para uma inundação terrestre, quanto as evidências teológicas, de que o próprio Jesus e muitos outros autores bíblicos se referenciaram ao dilúvio como uma realidade histórica. Inclusive, a segunda vinda de Cristo é comparada ao próprio dilúvio. Foi global, e aí ele vai colocar um aspecto muito importante, que é a questão da aliança de Deus. Qual seria a lógica de Deus prometer para o homem que não inundaria mais a terra se o dilúvio fosse localizado? Por exemplo, em um local como o Mar Mediterrâneo ou aquela região ali do Golfo Pérsico. Qual seria a lógica? Porque já houveram outras inundações de grande proporção. Então, Deus falhou na sua aliança, ou de fato a aliança é para uma inundação global? Se foi uma inundação global, então o dilúvio foi global, ele encheu toda a terra. E foi catastrófico. Catastrófico é interessante a gente utilizar, porque pensando em uma inundação que vem de forma de chuvas e também das águas das profundezas para a terra, vai haver uma mudança biológica, é o que a maior parte dos cientistas vai apontar, cientistas da CTJ, que a partir do dilúvio há uma mudança na dinâmica da Terra, não na dinâmica criacional. A criação aconteceu, mas uma mudança na dinâmica de como a vida existe. Espécies de animais são extintas. E aí o Kenham vai colocar aqui, o que esperamos encontrar desse dilúvio, né? Como costumo dizer, bilhões de coisas mortas enterradas em camadas rochosas, depositadas pela água por toda a Terra. Todos os continentes estão cobertos com camadas de rochas sedimentares, contendo bilhões de fósseis. E encontramos criaturas marinhas no topo de nossas montanhas mais altas, incluindo o Monte Everest. Eu não sei dizer se essa informação do Monte Everest é verdade, mas que há uma dificuldade real para os biólogos e geólogos criarem uma lógica que faça sentido das camadas estratificadas da Terra para os fósseis. Existe essa dificuldade. Não é assim algo que anulou a teoria da evolução, mas é uma grande dificuldade que talvez, assumindo a possibilidade de uma grande inundação global com todos esses animais vivos, fosse natural. Foi um evento sobrenatural realizado pela mão de Deus. O Barton Hertz, ele é brasileiro, né? Por mais que tenha esse nome que parece estrangeiro. Ele escreveu assim, uma recente publicação. Portanto, no que diz respeito aos debates das origens, há duas opções em cima da mesa. Ou o homem e os seres vivos que habitam a Terra foram criados, ou o homem e os seres vivos que habitam a Terra foram criados prontos, cada um segundo sua espécie, ou todas as espécies são descendentes de um ancestral em comum. Cristãos que abraçam a segunda opção terão que, inevitavelmente, apresentar soluções aos problemas teológicos que se desdobram. É possível falar em evolução biológica sem adotá-la como uma cosmovisão? Já que aborda, né, vou abrir meu parênteses, tantos efeitos como no drama das escrituras, considerações da morte, etc. É possível não haver consequências éticas ao assumirmos que o ser humano é produto biológico de mutação, mesmo em um processo de plano de redenção histórico que se inicia em Gênesis? Seria o criacionismo evolutivo um sintoma do secularismo indevido dentro da igreja? Essas são questões que ele, que é teólogo, não cientista, propõe para a gente. E, por fim, antes de nós abrirmos para conversarmos, eu gostaria de colocar esse texto do livro, esse trecho de Confissões de Agostinho, que ele vai dizer: magníficas são as profundezas das tuas palavras, cuja superfície está diante de nós.
convidando os pequeninos, embora sejam magníficas profundezas. Ó meu Deus, quão magníficas profundezas! Há outros que não encontram falta, pelo contrário, exaltam o livro de Gênesis. O Espírito de Deus, dizem, que por seu servo Moisés escreveu tais coisas, não quis dizer isso que tu dizes, mas o que nós dizemos. E eu digo a ti, ó Deus soberano, sê nosso juiz. Então, Agostinho, na verdade, para não ser injusto, ele assume a possibilidade, por exemplo, a possibilidade de que os 7 dias da criação não fossem dias literais. Mas é claro que ele não vai falar de evolução por causa do seu momento histórico, né? Mas ele coloca pessoas que se levantam e estão dizendo que o Espírito, quando disse aquelas coisas em Gênesis 1, não queria dizer aquelas coisas, mas queria dizer outras coisas. E ele diz então, Deus soberano, sê nosso juiz a respeito dessas coisas. É isso aí, pessoal. Eu acredito que eu consegui passar para vocês pelo menos a base da visão do criacionismo da Terra Jovem.